Gente, uma boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 21 de abril de 2015, são 20 horas e 5 minutos. Bom, eu estou aqui nesse plantão especial, o plantão que eu falo tempo, edição até extraordinária, em relação a alguns casos que têm acontecido na meteorologia nessas últimas 24 horas, até mesmo para informar também a tendência para os próximos dias e para o próximo feriado aqui no Rio de Janeiro, em relação ao feriado de São Jorge e também uma tendência para o próximo final de semana. Bom, nós tivemos aí, infelizmente, a notícia aí, né, na segunda-feira, de uma situação meteorológica especial ali na localidade, ali no oeste de Santa Catarina, ali em Xanxerê, na cidade de Xanxerê, que foi afetada, né, com muita destruição, e estava naquela dúvida o que tinha acontecido. Muitos meteorologistas tinham falado que seria apenas uma ventania, chegou a especular, mesmo após as imagens, tanto imagens fotografadas, imagens filmadas, que os ventos teriam atingido velocidade em torno de 88 km por hora. O fato que a gente sabe muito bem, que tem que estar acostumado, não muito acostumado, mas quem presencia até velocidade de vento dessa magnitude sabe que 88 km por hora não tem um potencial para se causar uma destruição daquela. E depois começaram a aumentar a velocidade do vento, chegou-se a especular 100 km por hora, mesmo assim muito pouco. Com o passar das horas, foi começando a verificar mais imagens, tanto de moradores da localidade, que poderia ser o quê? Um tornado ou uma microexplosão, né? Então, ficou uma dúvida mais caracterizada devido a isso perante as imagens todas relatadas, filmadas e registradas. Então, hoje, oficialmente, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, confirmou que, de fato, aconteceu foi um tornado. E a velocidade do vento, ela acabou tendo também variações e se especula que a velocidade acabou atingindo seus 200 km por hora. Então, a dúvida algumas pessoas em outros comentários que eu vi da Popa, até mesmo na Climatempo, falaram que seria influência de HAARP, outras pessoas falaram várias coisas, enfim. A grande questão é que as pessoas não sabem que deveriam saber. O Brasil possui o segundo maior corredor de tornados do planeta. O que isso implica para a gente? Só perde apenas para os Estados Unidos. E por que a gente é o segundo maior corredor de tornados do mundo? Essa situação que a gente fala, não se fala no Brasil no todo. A gente tem algumas particularidades do nosso clima que pode acontecer tornado em qualquer localidade do Brasil. Inclusive até mesmo no Rio de Janeiro, que nós tivemos relatos de tromba d'água, que tem a diferença entre tornado e tromba d'água. A tromba d'água se forma no mar e o fenômeno acontece e termina praticamente no mar. Alguns relatos, inclusive até mesmo um colega meu, o Mauro Daniel, enviou um vídeo que eu já tinha até visto em outros ângulos, que a tromba d'água começou no mar e ela foi se dirigindo para a arrebentação, e ela foi ali na praia e fez ali um estrago mais ali localizado, em que muitas pessoas estavam ali na areia, esperando o tornado chegar até elas, e quando estava já praticamente em cima, as pessoas começaram a ir cada um do seu lado e foram atingidas por aquele vendaval. Então, a gente tem essa questão da tromba d'água, que em alguns poucos casos tem força, dependendo também da circulação de vento. Ele pode ir em terra firme, mas ele acabar instantaneamente. E tem o tornado, que é o mais conhecido, que ele tem um tempo de vida útil que pode variar. Ele pode começar instantaneamente, também terminar instantaneamente, ou ter duração, aí dependendo da sua localidade, também a extensão, pode, se for em campo aberto, pode demorar minutos, em outras localidades pode minutos, com 15 minutos, 20 minutos, outras localidades de 2, 3 minutos, 5, como foi o caso aí da cidade de Xanxerê. Então, a gente tem essas particularidades. Agora, o que ocasiona um tornado em si? A gente tem fatores que potencializam essas questões de formação de tornados. Para você ter um tornado, é necessário você ter células de desenvolvimento vertical, ou seja, os cúmulos nimbus. Essas células elas tipicamente acontecem no verão. Como
você pode ver, assim, no verão a gente tem chance de ter essas nuvens de tempestade. No Rio de Janeiro pode ter algum tornado, pode, mas aqui a gente não tem, vamos dizer assim, graças a Deus, de uma questão de frequência de situações meteorológicas que vão condicionar essa ocorrência de tornado. Agora, lá no sul do país, vou te falar, a região sul de maneira geral, especialmente falando ali no oeste dos estados do Paraná, o estado todo de Santa Catarina, também o estado todo do Rio Grande do Sul, o Uruguai, também o Paraguai, e ali a parte ali da Argentina, ali norte da Argentina, região ali da província ali de Buenos Aires. Então, assim, essa região toda, ela dizemos assim, que é o Cone Sul. Então, o Cone Sul, toda essa região que eu citei, é uma região potencialmente forte para ocasionar tornados. Principalmente em épocas como a primavera também, porque a primavera está a transição entre o inverno e o verão. Então tem o que? Ainda tem chegada de massas de ar polar, que podem ocasionar rápidas variações de temperatura, até com pressões atmosféricas diferentes. A gente pode ter uma pressão atmosférica no momento na cidade ou na localidade X, ou seja, não tão baixa, e vem uma massa de ar polar com uma característica com alta pressão atmosférica. Então tem choques de ar e também diferenças também de temperaturas entre as duas massas. Além disso, também temos uma situação que vem corrente também de norte, quadrante norte, da Amazônia. Ela vem também se juntar ali, ela vem pelo Paraguai, porque ela desce em direção ao que é o sul, ali da Amazônia, em direção ao sul do continente. Sendo que, como ela não tem, ela não consegue se distribuir para toda a América do Sul devido à influência da cordilheira dos Andes, ela fica o quê? Barrada. Então, ela tem potencial para chegar até ali o sul do continente, quando ali começa a pegar ali a parte de Santa Catarina, a parte do Paraguai, e vem para o sul do país, e ali quando acontece ali os grandes choques de massas de ar. Então ali vocês conseguem ver, até mesmo em previsões do tempo, aquelas informações, as estabilidades vindas do Paraguai. Então, porque ali começa ali no Paraguai, começa a ter mudanças, choques de ar, começa a ter diferenças de pressão atmosférica, de médios e altos níveis de atmosfera, que potencializam ali o desenvolvimento de áreas de estabilidade. Então, essas áreas de estabilidade que se formaram, começaram a se formar, o fato que pouco instituto até falou de uma forma até segura, ali domingo, final de domingo, princípio da segunda-feira, começaram a se desenvolver a estabilidade ali no Paraguai, e as nuvens avançaram ao oeste ali do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E com a chegada dessa frente fria, potencializou aí o desenvolvimento aí de grandes áreas de estabilidade. Quando você tem uma linha de estabilidade, como foi o caso que aconteceu, uma linha de estabilidade que acontece ali no oeste de Santa Catarina, realmente contém esse desenvolvimento dessas áreas. A gente tem esse potencial aí de causar aí, tempestades, inclusive até mesmo a ocorrência de tornados. Infelizmente, essa cidade ela foi acometida aí por esse tornado. Uma outra cidade também, que agora não me lembro qual foi a cidade, agora que eu esqueci, também teve aí tornado também em torno de seus 150 km por hora. Então, é uma situação que a gente pode voltar a ter aí nos últimos, aí, mais para frente, ou seja, no decorrer desse outono, no inverno, por que não, a gente pode ter esse tipo de situação, até porque, como eu até citei, é o segundo maior corredor de tornados do mundo. Então, como a gente tem acesso a celulares, filmadores, ou seja, muita gente tem acesso a filmar em tempo real, então hoje a gente tem mais acesso. Então, dá essa falsa impressão que os fenômenos acontecem com maior quantidade. Antigamente, a gente não tinha esse registro porque pouca gente filmava, então isso não era documentado. Hoje em dia, até mesmo em localidades bem distantes, já sendo fora, sendo eixo da capital, cidades de interior, a gente tem mais acesso devido a isso, as pessoas registrarem e depois postarem quase em tempo real depois que acontece o evento. Então, a gente tem sim, segundo o maior corredor de tornados do mundo, e
E a gente deve realmente alertar um fato que, infelizmente, o Brasil ele não tem investimento suficiente na área de meteorologia para o quê? Ter realmente nessas localidades acontecem mais tornados, mais eventos de tempo severo, também, que não só tornados, mas também vendavais, chuvas com muito potencial para causar alagamento, seja problemas em relação a essas mudanças rápidas de temperatura. Então a gente não tem sistemas eficazes de monitoramento de tempo em tempo real. Então a gente trabalha, infelizmente, com alguns institutos trabalham que se esforçam para dar o melhor time em relação à previsão do tempo. Então, quando acontece evento, você não tem condição, mesmo se você souber, você não tem condição de poder passar essa população de uma forma mais segura e eficaz. E acaba acontecendo, infelizmente, essas tragédias que as pessoas não têm tempo de poder se proteger. Se tivesse, como nos Estados Unidos, um sistema mais eficaz, que tenha realmente essa questão de avisar, pelo menos com 10 minutos de antecedência, 15 minutos de antecedência, com certeza muitas pessoas iriam ter suas vidas salvas e, pelo menos, os prejuízos, claro, seriam materiais, isso aí não teria como a gente escapar disso, mas as vidas, né, as vidas de uma forma geral, vidas humanas, seriam salvas em relação a isso. Então, é um alerta que se faz cada ano, a cada evento que é renovado, quando acontece isso, o governo se preocupar em relação a ter um investimento maior, mais seguro em relação a essas questões meteorológicas. Infelizmente, isso vai demorar muito para acontecer e novas tragédias irão acontecer. Mas a gente gosta para que cada vez mais se desenvolva a questão da meteorologia em relação à prevenção, pelo menos no curto espaço de tempo. A gente tem esses serviços de meteorologia eficazes, mas em divulgação de alerta a gente não consegue ter essa eficiência aqui no nosso Brasil. Infelizmente é isso. Tá certo? Então vamos torcer para que, se acontecer o evento, muitas pessoas consigam ser avisadas, pelo menos no curto espaço de tempo, para que elas consigam aí se programar e poderem se proteger. Ok? Então, vamos continuar aí o plantão, falando em relação aos eventos que vão acontecer, que podem acontecer. A gente está aí, o Rio de Janeiro teve aí uma situação aí do tempo ter aberto, né, na segunda-feira, e hoje fez muito calor no Rio de Janeiro, a temperatura deve ter atingido aí pelo menos uma média de 75, 36 graus, algumas localidades até podem ter atingido temperatura um pouco mais acima, mas a média ficou praticamente aí nesse patamar. E tivemos aí a chegada aí de uma frente fria. Essa frente fria, ela está, vemos a praia frontal dela, que foi detectada hoje, ela está se deslocando aqui ao sudeste do país, deve atingir hoje no estado de São Paulo, e esse avanço dessa frente fria está causando aí desenvolvimento de muita instabilidade, inclusive até mesmo no estado de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, como choveu nas regiões serrana, Vale do Paraíba. No momento a situação é de normalidade, tem ainda muita nebulosidade no céu, ainda temos ainda potencial, ainda para essa noite, de termos pancadas de chuva aqui na cidade do Rio de Janeiro, e também potencial também para rajadas de vento. Essa situação do tempo deve pelo menos estar aí, se perdurando até a próxima quinta-feira, quando a gente começa a ter influência aí de uma massa de ar polar mais seca, e ela vai o quê? Ajudar aí a, pelo menos, a dar o quê? Uma amenizada aí na temperatura, e a gente pode ter essa condição de alguns eventos ainda de chuva até pelo menos o próximo sábado ou domingo. Então a gente tem a condição de chuva, o potencial de chuva que pode ser forte até mesmo a próxima quinta-feira, que é o dia de São Jorge, feriado aqui no Rio de Janeiro, mas a partir de sexta-feira já começa a ter uma situação de melhora no tempo, mas o tempo continua a ter ainda sujeito ainda a chuva até a domingo, mas a região está temporal até a próxima quinta-feira, ok? Então, gente, agradeço vocês pela atenção, parceria que vocês sempre têm dado, algumas perguntas que acabam surgindo na rede social. Desculpa pelo plantão extensivo, mas eu decidi fazer dessa forma devido ao que aconteceu. Muita gente tem dúvida e eu acho que é importante a gente poder passar informação. Claro que a minha informação não é informação oficial, mas embasada em relação a questões que a gente tem que repassar para outras pessoas
para que haja um alerta, haja uma ciência em relação ao que está acontecendo e não por si só informações largadas ao vento que cada um acha que bem entender. Então, são situações que a gente tem que analisar, tem que estudar e depois, quando você tem uma certeza, aí sim você repassar com uma forma mais clara, objetiva para as pessoas. Tudo bem? Então, uma boa noite a todos. Amanhã, conforme eu tinha falado, vou dar aí a previsão aí da virada aí da quarta para quinta-feira, devido aí à vigília de São Jorge para algumas pessoas que vão curtir. Tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário das 20 horas, 8 horas da noite. Um forte abraço e até lá.